e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Vamos dar continuidade a mais esse encontro de luz. A reunião já começou, então eu só me permito dizer brevemente boa noite para vocês. É uma felicidade muito grande poder estar aqui. E já de chegada a gente perceber a harmonia do salão, a gente ser bem recebido com música. A música, fora de dúvida, nos ajuda no nosso exercício de melhorar a nossa vibração interior, a nossa harmonização. Nós podemos também fazer esse exercício e fazemos certamente através da prece. Mas a arte, fora de dúvida, também precisa ser destacada como algo que, mesmo que a gente não raciocine ou intelectualize cada uma das palavras que a gente está cantando, a gente consegue sentir. Isso faz uma diferença muito grande para conseguir interromper, às vezes, os circuitos de perturbações que a gente se encontra. E quando faz essa mudança de vibração através da arte, da música, a gente consegue, com um pouco mais de facilidade, deixar para trás aquilo que nos incomodava. Então a gente já começa agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui e de logo de cara a gente poder ter esse componente interessante que é a arte, além de toda a ajuda que a gente recebe quando está aqui no salão. A ajuda nós precisamos ter certeza. Ela está disponível para cada um de nós. O nosso papel é abrir o nosso coração, aceitar essa ajuda que nós estamos recebendo agora, que é anônima, é silenciosa, nós não percebemos os espíritos que estão aqui nos ajudando. Alguns poucos conseguem ter essa percepção, pelo menos um pouquinho do que se passa no salão, mas todos nós precisamos ter essa convicção, porque ela já é um verdadeiro alento para nós. Nesse dia, nós temos a ocasião de falar sobre essa página Sofrimento e Amor. É uma página ditada pelo espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. Essa página, ela é relativamente recente. E eu quando tenho oportunidade de utilizar um tema livre, eu tenho feito esse exercício de buscar páginas recentes. Mas isso quer dizer que nós não tenhamos na doutrina espírita páginas atuais? Claro que não, nós temos um repertório muito grande de páginas que são atualíssimas. Há algumas ditadas há mais de 100 anos e atualíssimas. Há alguns livros que têm mais de 150 anos e atualíssimos, se nós pensarmos que estamos enfrentando as questões que são abordadas pela literatura espírita. O nosso repertório hoje ele é tão vasto que quando a gente pensa em termos de coletividade, talvez a gente se pergunte, mas de todos esses conhecimentos que estão disponíveis para nós, quais que seriam mais caros para esse momento da humanidade? E aí basta que a gente faça essa pergunta para os espíritos e eles nos respondem enviando sempre páginas novas, ainda que para falar de temas que nós de alguma maneira já ouvimos falar antes, já lemos em outros lugares, como o sofrimento e o amor. Não faz muito tempo que o espírito Bezerra de Menezes nos enviou uma página que falava sobre serenidade. E serenidade é algo tão importante para esse momento que a gente vive. Nós passamos por algumas turbulências políticas, econômicas, e a falta da serenidade às vezes complica ainda mais o momento que nós estamos atravessando. Então, no universo de coisas que já existiam disponíveis para a nossa leitura, o espírito Bezerra de Menezes nos recomenda ver de novo com cuidado a questão da serenidade. E agora nós poderíamos dizer que o espírito de Joana de Ângeles nos recomenda que a gente pense um pouco mais no amor e no sofrimento. Porque nós já sabemos, estamos vivendo um momento de transição. E nesse momento existem muitos chamados e muitas vozes, muitos especialistas em muitas coisas, muitos valores sendo propagados. E nós temos a tarefa de não só discernir pelo melhor caminho para seguir,
mas sermos livres o bastante para poder abraçar a escolha que está sendo feita. Porque intelectualmente é comum que a gente encontre na doutrina espírita o melhor caminho para a nossa conduta ético-moral. Então eu leio o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a ideia de igualdade entre os homens, a ideia de amor, de respeito, de fraternidade, todas essas ideias me encantam. Então eu resolvo abraçar a doutrina espírita. Isso significa que de imediato a minha conduta mudou? Nós sabemos que não. E é muito comum que no meio espírita nós encontremos às vezes os irmãos que desanimam porque não conseguem seguir exatamente aquilo que já estão aprendendo. A ideia, intelectualmente, é abraçada por nós. Mas para que a gente comece a agir de acordo com tudo aquilo que nós estamos lendo, existe um percurso que precisa ainda ser feito. No livro No Mundo Maior, nós vamos aprender junto com o Espírito André Luiz que nós temos o esquecimento da memória episódica dos acontecimentos do nosso passado. Então, se eu estive em um duelo, se eu puxei a espada diante de um irmão, eu não lembro qual nome eu tinha naquele tempo. Eu não lembro aonde eu estava e não lembro com quem eu estava. Mas quando eu puxei a minha espada irado, eu sedimentei aquele momento, aquela emoção negativa e trago ela comigo agora, se ainda não a superei. Então isso significa dizer que eu não lembro daquele episódio, mas a emoção daquele momento volta sedimentada aqui comigo, até que eu tenha ocasião de trabalhá-la. E o que isso significa para mim hoje? Significa um impulso que eu armazenei de uma ira do passado, que volta comigo hoje como tendência. E quantas experiências nós já atravessamos na área afetiva, da sexualidade, dos relacionamentos, momentos de ira, mágoas que nós já vivenciamos, e temos hoje a nossa bagagem sedimentada dessas emoções do passado. E é por isso que a gente tem, em muitas situações, a dificuldade para poder administrar os conhecimentos novos e fazer com que a razão nos ajude a seguir por esse caminho que nós estamos elegendo para nós mesmos. Porque a doutrina espírita nos fala da liberdade de consciência. Não adianta simplesmente que a gente decore. Nós precisamos compreender. Não adianta que os outros achem que o Espiritismo é o melhor para nós. Nós é que temos que achar. Não adianta que a gente repita as coisas que nós aprendemos. Nós temos que buscar vivenciar, mas sabendo o porquê de nós estarmos tomando cada uma das escolhas. Então as ideias novas vêm. Nós ouvimos falar do perdão e que o perdão nos liberta. O perdão é bom principalmente para mim quando eu perdoo, porque eu fico livre daquela mágoa. E Jesus disse a Pedro, ninguém vai a Deus com sentimento impuro no coração. Nós perdoamos para sermos perdoados. Não é Deus que nos condena. Quando nós estamos magoados, nós somos prisioneiros de nós mesmos, da nossa mágoa. Então, o perdão é uma ideia muito bonita, mas eu trago na minha bagagem, às vezes, a dificuldade de perdoar. A vivência da mágoa, a tendência da ira, está sedimentado comigo, das minhas experiências pregressas e das minhas paixões atuais. A ideia nova chegou. Então eu começo a trabalhar essa bagagem. Primeiro vem o impulso da irritação. E aí eu começo a tentar me controlar de alguma maneira. Eu começo a perceber que a irritação é sinal da minha insensatez. Eu não soube avaliar direito a situação. Então a gente começa a fazer aos pouquinhos a nossa mudança. Mas o nosso objetivo é desenvolver em nós o amor. Nós ouvimos falar muitas das vezes no reino dos céus, no reino de Deus. E o Espírito Humberto de Campos nos ajuda na Boa Nova dizendo que o reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. O reino dos céus são as virtudes que nós estamos desenvolvendo no nosso coração.
as virtudes que são relacionadas ao amor. Então eu começo a me identificar com a vivência do amor, mas eu percebo que ele ainda não se realiza em mim da maneira como eu gostaria. E aí o Espírito Joana de Ângeles vem nos ajudar a pensar um pouquinho no porquê. Porque nós temos ainda essa dificuldade de permitir que esse amor que já existe em nós cresça e tome conta de mim, uma vez que eu já percebi que o caminho do amor é o melhor caminho que eu tenho para viver. Então nós vamos prosseguindo agora com Joana de Ângeles. Vamos passar uma tela? Quando o amor se apresenta reticente, é preconceituoso e egóico, pois que na sua intimidade tudo deve entender e ajudar. Ao sedento não importa o vaso que se lhe ofereça a linfa refrescante e salvadora. Ao doador vale matar a sede de quem lhe pede com os recursos possíveis. Então essa primeira reflexão nos traz 2 pontos muito interessantes. O nosso amor ainda é reticente. Ora a gente ama, ora a gente não ama tanto assim. Ora a gente quer fazer todo o bem que está disponível, que está ao nosso alcance fazer. Ora a gente não quer fazer tão bem assim. E por que o nosso amor é reticente? Por que a gente não ama constantemente e a todos? E ela nos ajuda. Ela diz que o amor é reticente quando existe uma postura preconceituosa ou egóica. Nós aprendemos a falar de preconceito pensando, sobretudo, na questão racial, por exemplo, na avaliação que nós fazemos superficial através do nosso olhar. A gente julga antecipadamente o outro a quem a gente não conhece. Mas o nosso preconceito, ele é muito mais amplo do que isso. Ele acontece em muitos mais outros momentos do que a gente às vezes suspeita. Quem de nós se sente em condição de avaliar o mérito do outro? Por que o nosso amor esbarra às vezes no nosso preconceito? Ora, o amor nos leva, através do impulso, a fazer todo o bem que está ao nosso alcance fazer. E onde é que o preconceito entra nisso? Entra quando a gente se coloca na posição de quem pode avaliar se o outro merece o bem que nós podemos fazer ou não. E aí qualquer julgamento que a gente possa tentar fazer é preconceituoso. E por que é preconceituoso? Porque nós não temos condição alguma de julgar o merecimento do outro. Então aparece diante de nós alguém que necessita de algo. A nossa avaliação pode ser se aquilo vai ajudar a pessoa ou não. Se eu posso ajudar ou se eu não posso ajudar. Mas avaliar se o outro merece, a gente não tem condição de fazer. Às vezes nós acreditamos que não é preconceito, porque eu conheço muito bem aquele indivíduo que pede, aquele indivíduo que é necessitado. A gente não conhece bem nada. Emmanuel nos diz com muita clareza, se você tentar entender por que alguém cometeu um erro, você vai seguir num caminho tão complexo e tão amplo que você desiste de julgar. Às vezes a gente pensa assim, puxa, mas eu sei como ele foi educado. Você conhece os pais, você viu algumas experiências, mas nenhum de nós sabe exatamente o que se passa no mundo íntimo do outro. Nós vemos às vezes a personalidade dessa reencarnação e pensamos assim, esse sujeito anda fazendo coisas erradas nessa reencarnação, através do nosso juízo. Mas quem de nós poderia dizer que esse mesmo indivíduo já não melhorou bastante com relação às reencarnações anteriores? Talvez esteja melhorando muito mais do que nós mesmos. E nós aprendemos que o verdadeiro espírita é aquele que realiza a sua transformação moral e que coloca todas as forças que tem para domar as suas más inclinações. Não é necessariamente aquele que já é puro e perfeito. Ressalta-se o esforço, a nossa busca pela transformação. E às vezes aquele irmão a quem a gente julga está se esforçando, mas está progredindo na medida que ele consegue. E nós não temos condição de avaliar. Nós, além de não termos condição de avaliar,
as vidas anteriores, não temos, por exemplo, condição de avaliar quais são os desafios que o corpo do outro representa para ele. Porque vejamos bem, enquanto nós estamos ligados ao nosso corpo físico, nós sabemos que o espírito é quem empresta para o corpo, ou pelo menos aparentemente para o corpo, as tendências intelectuais, emotivas, sentimentais. Mas o nosso corpo, inegavelmente, traz um pacote de estímulo. Nós somos agitados pelos fenômenos químicos. Nós sabemos das reações que os medicamentos podem trazer e influenciar no nosso humor, por exemplo. Então, quem é que pode avaliar como é que o corpo do outro o experimenta para sentir-se superior ao outro? Nós não temos condição de fazer isso. E há ainda uma outra influência que é do meio. O meio no qual nós estamos inseridos. As tendências do corpo não são um arrastamento definitivo, impossível de serem controlados. Claro que não. As tendências do meio ambiente, a influência do meio social também não são um arrastamento irreversível. Mas na condição que nós estamos hoje de humanidade, nós, mais próximos do primitivismo do que da angelitude, somos bastante influenciados ainda, tanto pelo corpo quanto pelo meio ambiente. Nós costumamos falar das exceções, daqueles que sobrevivem no meio de abandono e de indiferença social. Existem, é claro, as exceções, aqueles que conseguem se sobrepujar ao meio em que vivem. Mas, infelizmente, nós percebemos que a maioria de nós ainda sofre bastante a influência do meio. E quando é que isso muda? Isso muda a partir do momento que nós já trazemos na nossa bagagem o bastante para poder superar os desafios que estão sendo oferecidos. E aí, quando nós tentamos julgar o outro, nós teríamos que saber exatamente quanto o outro traz de recurso para conseguir, de alguma maneira, vencer as tendências que o seu corpo lhe oferece como desafio. E nós não temos como avaliar quais são. Nós não temos como investigar os fenômenos químicos que afetam o cérebro de cada um de nós, trazendo estímulos para despertar essa ou aquela emoção. Nós não temos como avaliar de maneira precisa a influência do meio social para o nosso irmão, aquele a quem a gente pensa que pode julgar. Aqueles que estudam nas áreas das humanas têm uma boa ideia de como a gente tem dificuldade de avaliar a influência de um meio, sobretudo num caso específico. Você pode falar de uma localidade, de um momento histórico, de como alguns eventos influenciam o pensamento de uma coletividade, mas dizer, olha, essa vizinhança influencia nesse grau o fulano de tal. A gente não consegue fazer isso. Então, todas as vezes que diante do nosso irmão nós temos a oportunidade de ajudar, mas nós avaliamos, será que ele merece ou não, nós estamos sendo preconceituosos. Não importa o quanto a gente pense que a nossa análise é profunda, não é. Ela ainda é superficial. Escapam muito mais coisas do que a gente consegue capturar. Diante do outro, quando existe a possibilidade do auxílio, o nosso ministério é o da ajuda, não é o do julgamento. E que bom que nós não somos convidados pela espiritualidade para julgar o outro. Nós somos convidados sempre a auxiliar. Não critique, auxilie. É uma frase bastante conhecida por nós. Porque a nossa postura, diante do momento em que nós percebemos que há algo que possa ser feito, é fazer. Então, a primeira reflexão que Joana de Ângeles nos pede é da nossa conduta preconceituosa, quando nós achamos que podemos avaliar o mérito do outro. Quando o que nos cabe fazer diante do nosso irmão é o bem que está ao nosso alcance fazer. Mas ela fala ainda da postura egóica, que também torna o amor reticente. Nós repetimos, aquele que ama faz pelo outro aquilo que desejaria que o outro fizesse por ti. Faz todo o bem que está ao seu alcance fazer.
E quando ele esbarrou no mérito, ele já não fez tudo bem, porque ele parou para avaliar se o outro merecia, se não merecia, de acordo com o seu juízo limitado. Mas existe também a postura egóica. E qual é a postura egóica? É aquela na qual a gente calcula quanto nós vamos receber pelo aquele gesto, entre aspas, generoso da nossa parte. A postura egóica é aquela quando a gente avalia, vão reconhecer o meu esforço? No meu ambiente de trabalho? No meu meio familiar? O meu parceiro, a minha parceira, vai conseguir reconhecer aquele bem que eu vou fazer por ele? Aquele pequeno gesto que eu vou fazer por ele? Será que o meu pai vai saber dizer obrigado se eu der o presente para ele hoje, no Dia dos Pais? Será que ele vai reconhecer o quanto que foi caro, o quanto que eu fui longe para comprar esse presente? E se tudo isso entra no seu pensamento antes do gesto, não é um gesto ainda de amor. Ele tem um cálculo. E aí a gente pode esbarrar às vezes nessa postura egóica, porque a gente avalia o cenário e diz, olha, aqui nessa repartição só quem trabalha sou eu, porque a gente tem mania de não valorizar o trabalho do outro, né? E aí, quando a gente avalia que o nosso esforço não vai ser reconhecido, muitas das vezes a gente não faz. Ficamos reticentes. Ora fazemos o que está ao nosso alcance fazer, e ora a gente não faz tanto assim. A gente percebe que o outro companheiro chega às 8, mas sai para tomar o café. E aí ele volta às 8h20, a gente fica vigiando o companheiro. E aí 8h20 ele não começa a trabalhar, ele olha o celular, ele acessa o Facebook e começa a trabalhar às 9. E aí você que tem a mesma tarefa que ele tem, começa a pensar assim, se ele não está trabalhando, não sou eu que vou trabalhar. E aí você também não faz aquilo que está ao seu alcance fazer e se torna reticente. Então o que é essa postura egóica? É quando, no lugar de fazer todo o bem que eu posso fazer, eu paro para calcular se vou ser reconhecido financeiramente, se vou ser reconhecido pelos outros, porque hoje o reconhecimento social é uma moeda também importante, que muitos têm buscado. Uma posição na qual eu seja reconhecido pelos outros e de preferência admirado. E nós começamos a buscar essas migalhas da admiração dos outros porque nós não gostamos de nós mesmos. E aí o outro precisa dizer que eu sou legal para eu me sentir bem, porque de verdade eu não gosto tanto assim de mim mesmo. Então, o que acontece conosco quando a gente esbarra nessa postura egóica? Além do nosso amor se mostrar cada vez mais reticente, como diz Joana de Ângeles, eu perco as oportunidades da minha autotransformação. Porque é uma hora a menos que eu deixo de trabalhar. É um gesto a menos que eu deixo de fazer. Era alguma coisa que estava ao meu alcance e queria me ensinar uma nova lição e que eu deixo de lado, porque afinal de contas o outro não ia reconhecer. A minha esposa ou meu marido não iam dizer muito obrigado, não iam sair contando na vizinhança como é que ganhou um presente bonito, então eu não faço, eu deixo para lá. Eu não vou receber um aumento por isso. E a gente fica esperando as recompensas desse mundo e por isso a gente deixa de alcançar as conquistas da nossa transformação moral, que é o que nos importa fazer através do amor. Então, a nossa reflexão do nosso amor reticente precisa ser sempre superar o hábito de avaliar se o outro merece, se a sociedade merece, se a nossa escola merece, se os nossos colegas de trabalho merecem, se aquele companheiro que estende a mão merece. E nós passamos a avaliar se nós podemos ajudar ou não. E se o nosso gesto é ou não um gesto de ajuda. Porque eu posso me sentir, de alguma maneira, piedoso com relação àquele que está pedindo, mas eu avalio que o que ele está pedindo não é bom para ele. E aí eu prefiro não entregar. Isso é uma coisa. Não significa que não houve piedade, identificação, altruísmo. Eu simplesmente vejo que aquele gesto não vai trazer uma boa resposta. E aí a negativa pode ser o gesto de caridade. É muito diferente de avaliar se o outro merece, ou se ele está naquela situação porque ele chegou até lá.
Óbvio, todos nós estamos na situação que estamos porque nós chegamos até lá. Como? Deus é quem sabe detalhadamente. A gente tem uma vaga ideia com relação a nós mesmos e ideia nenhuma com relação aos outros. Porque o nosso esforço ainda é o do autoconhecimento. Nós convivemos conosco, com a nossa consciência, 24 horas por dia, porque ela não se apaga. E nós temos dificuldade de compreender por que nós fizemos certas coisas. Quem dirá a possibilidade de avaliar por que os outros fizeram. Mas vamos em frente para compreendermos um pouquinho mais dessa ideia do amor. O amor, continua Joana de Ângeles, é a alma do universo. E por isso João, o discípulo amado, informou ser o próprio Deus. O amor é Deus nesse caso e Deus é amor. A terra necessita de compaixão e todos os seres sencientes aguardam o alimento do amor para nutrir-se e desenvolver-se. Lá em cima tem a frase de João, que é citada por Joana de Ângeles, quando ele diz no capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ele ainda disse, nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E se nós observarmos bem, a nossa vida passa a ficar melhor quando nós amamos, por uma razão muito simples. O amor preenche a vida de sentido. Nos harmoniza, nos faz compreender melhor a nós mesmos e aos outros. Porque o amor é a lógica de funcionamento do universo. Nós estamos vivos no pensamento amoroso de Deus que sustenta todas as coisas. E a natureza nos dá esse exemplo. A gente não tem dificuldade de perceber, se quiser olhar. Se o amor é fazer sempre tudo aquilo que está ao nosso alcance fazer, por que nós não observamos aquela sementinha de feijão que a gente coloca no algodão na experiência escolar, né? Você pega o feijãozinho, coloca no algodão e depois molha, rega aquele algodão. Aquele feijão olha para a pessoa que plantou e pergunta, o que você tem feito? Será que você merece que eu brote ou você não merece? E caso eu brote, o que você vai fazer exatamente comigo? A gente não vê a semente de feijão perguntando nada disso. Se ela encontrar condições para fazer a sua parte, ela faz. Se nós plantarmos no terreno de alguém que andou cometendo coisas erradas e aquela semente encontrar as condições necessárias para brotar, ela brota. Ela não pergunta quem você foi, o que você fez no passado. Se ela encontra a oportunidade de fazer, ela faz. É assim que a natureza nos dá o exemplo. Talvez vocês tenham de memória uma passagem interessante, que é contada por Chico Xavier, de um dia em que ele ajudou uma determinada senhora e aquela senhora fez muitos elogios para ele. Chico, como você é maravilhoso e você me ajudou. E ele ficou muito encabulado, tímido que ele era. E depois que aquela senhora se despede, ele se depara com Emmanuel e fala para Emmanuel o quanto que ele foi elogiado e como que ele se sentiu envergonhado com aquilo. Porque ele diz, Emmanuel, eu não merecia aqueles elogios. Eu sou um verme na criação. E aí Emmanuel, com aquela postura dele de educador, aproveitou a ocasião para dizer, Chico, mas que pretensão sua se comparar com aquele verme. E aí a gente de primeira fica, puxa, mas dizer que Chico valia menos do que um verme, mas ele estava encontrando ali a ocasião de dar um ensinamento útil para nós até hoje. Então ele continua dizendo, Chico, o verme faz exatamente o que está destinado para ele fazer. Ele cumpre exatamente aquilo que Deus determina que ele precisa cumprir. E qual de nós consegue fazer isso? O verme atua na natureza exatamente como ele deve atuar. Será que nós fazemos exatamente aquilo que nós podemos fazer? Ou nós somos ainda reticentes? Às vezes a gente faz, às vezes a gente não faz. Às vezes a gente faz um pouquinho mais, às vezes a gente faz um pouquinho menos. Então, se nós observarmos a natureza, vamos entender melhor a lógica do universo. Porque tanto o verme citado por Chico e por Emmanuel, quanto a sementinha de feijão, vão fazer exatamente o que podem fazer. Vão servir como podem, desde que encontrem as condições necessárias
para isso. E é assim que a gente vê a natureza se renovando. Às vezes a gente se demora a lamentar aquela lavoura que foi perdida, mas a natureza já está trabalhando ali, procurando as condições para a sua renovação. Então, se nós compreendermos isso, entendemos um pouco melhor essa lógica do universo que é o amor que consegue preencher a nossa vida de sentido. É comum que a gente fale do amor materno, mas vamos incluir os pais hoje, porque é dia dos pais, né? Vamos dar uma colher de chá, justamente porque é nesse amor que nós vamos nos aproximar do amor incondicional. Isso significa que todas as mães consigam amar incondicionalmente? Não. Cada um de nós ama de acordo com os recursos que já traz, de acordo com as suas possibilidades. Alguns mais próximos do incondicional, outros um pouco mais reticentes ainda. Mas significa que nessa experiência da paternidade, da maternidade, existe um pacote de estímulos para que a gente desenvolva esse amor em nós. São várias experiências que nós atravessamos para ajudar esse amor a ser construído e elaborado, porque ele não vem pronto. Se ele viesse pronto, nós não teríamos o mérito da nossa elaboração, do nosso esforço para permitir que ele cresça dentro de nós, vencendo o nosso egoísmo, vencendo os nossos preconceitos. Mas nós vamos encontrar ali muitos bons exemplos desse amor incondicional, quando não se espera que o outro repita aquilo que nós fizemos por ele. A mãe não amamenta agora e diz, daqui a pouco é você que me amamenta. A satisfação é perceber que aquela necessidade do outro foi saciada. Se o filho tem sede, a satisfação está em ver aquela sede saciada. Se tem fome, é saber que ele recebeu o alimento. E aí, nas pequeninas coisas, vem a satisfação do pai e da mãe. A gente entende um pouco melhor até a cultura árabe que relaciona o arroto à satisfação. Desculpem fazer essa citação, mas é que eu sou um pai de uma filha de 2 meses e descobri como é que a gente fica feliz quando uma criança arrota. Como é que a gente fica feliz quando ela aprende a sugar. Puxa, ela suga, é um evento maravilhoso. Então são coisas pequenininhas que a gente percebe o quanto nos trazem satisfação sem nenhuma expectativa de retorno, porque ela não vai me colocar para arrotar depois. E não me passa pela cabeça que ela precise fazer isso para que eu seja recompensado. A recompensa está no gesto da doação. E por que eu não consigo fazer isso nos outros setores da vida? Porque nessas experiências singelas, nós recebemos o estímulo para desenvolver dentro de nós esse amor, que ora acontece com os mais próximos, mas no futuro vai se expandir para o restante da humanidade. Jesus nos ensina na cena aos pés da cruz, quando ele diz para Maria, eis aí o teu filho, indicando João. E para João, ele oferece Maria, eis aí a tua mãe. Ou seja, recebe esse que a ocasião te oferece como filho, te oferece como mãe. Para que a gente chegue, por exemplo, num ônibus lotado e olhe para uma senhora em pé e veja nela a nossa avó, a nossa mãe. E para também que a mulher que veja aquela criança que precisa de um conforto e veja nela o seu filho. Nós desenvolvemos o amor nesse meio mais básico, nessa célula básica que é a família. Mas nós precisamos permitir que ele vá se expandindo aos poucos, para que a gente aprenda a amar também a vida, para que a gente aprenda a amar os próximos que são menos próximos do que a nossa célula familiar dessa reencarnação. Então, quando Joana nos convida a verificar como o amor está em todas as coisas, e Deus é amor, nós precisamos fazer esse exercício de aprender a enxergar como a natureza nos dá o exemplo de fazer o que está ao nosso alcance fazer, sem perguntar acerca do mérito ou da recompensa, e percebermos também que a nossa vida tem mais sentido à medida que a gente aprende a amar e a fazer também as coisas por amor. Mas vamos adiante. E Joana nos diz, enquanto o amor
avança lentamente, pelas razões já expostas, o ódio e a indiferença estimulam a insensatez e o desinteresse, em favor do triunfo de um instante. A caravana dos autossatisfeitos é muito grande e cresce ao influxo das mentes em desalinho, que enxameiam no mais além inferior, nutrindo-se das excessivas distrações e prazeres cada vez mais exorbitantes das suas vítimas. Então ela nos diz aqui, além de nos relembrar que o progresso do nosso amor é lento, pela nossa expectativa de recompensa, pelo nosso falso juízo e a falsa ideia de que a gente pode analisar o mérito do outro, ela diz que, por outro lado, o ódio e a indiferença ainda continuam estimulando a insensatez e o desinteresse. O ódio estimula a insensatez, e a gente falou isso logo no início dessa exposição, porque nós odiamos e temos raiva do outro, acreditando que o outro é a causa do nosso sofrimento. Mas quando a gente lê Bem-aventurados os aflitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que as causas das nossas aflições estão nas nossas atitudes, seja de um passado próximo ou seja de um passado distante. Mas eu preciso ter a certeza de que sou alcançado somente por aquilo que eu plantei. E se fui eu que plantei a causa do meu infortúnio do presente, é uma insensatez eu ficar com raiva do outro. Então o ódio nos mostra que somos ainda insensatos, culpando os outros, o mundo, pelas nossas dificuldades. Nos colocamos numa posição muito ruim, que é a posição de vítimas das circunstâncias. Essa posição, ela não só favorece a esse ódio que pode crescer dentro de nós em alguns momentos e aí complicar anos da nossa vida, dependendo das atitudes que a gente venha a tomar, como nos coloca também numa situação de potência. Porque se eu sofro por culpa dos outros e do mundo, não há muita coisa que eu possa fazer além de sofrer. Agora, se eu encontro dificuldades por conta das minhas próprias atitudes, eu posso me modificar, para que o amanhã seja melhor do que é o hoje. Então é uma armadilha muito grande a gente se permitir ao ódio, à raiva, a um rancor que seja passageiro, culpando o outro por uma dificuldade, seja ela grande, seja ela pequena. Nós precisamos nos lembrar que algumas coisas nos atingem por conta daquilo que a gente fez. E outras nos atingem por conta da nossa necessidade de preparação para o futuro. Porque nós temos as provas que elas não necessariamente têm um vínculo com o passado, às vezes têm uma razão para o futuro. Existe o porquê, que está ancorado naquilo que eu fiz, e um para quê, que é como passar por aquela experiência me ajuda a encarar as próximas dificuldades, a passar para as próximas etapas do meu aprendizado aqui na Terra. Mas é preciso ter a certeza que existe uma causa justa para cada uma das aflições que está me alcançando. E se essa causa é justa, está relacionada comigo, eu não posso odiar o outro ou ter raiva do outro. Esse seria um sinal da minha insensatez. Mas Joana também cita aqui a indiferença que de alguma maneira estimula o desinteresse. E como nós, em muitas situações, estamos desinteressados da sorte dos outros, que são nossos companheiros de caminhada. Às vezes a gente pensa, o meu compromisso é exclusivamente com o meu filho. O filho do outro que nasceu a 2 quarteirões daqui não é problema meu, mas ele pode ser. Desde que esteja ao seu alcance fazer algo em favor daquele filho do outro, ele passa a ser também problema seu. E é muito interessante que nós vamos aprender no Evangelho segundo o Espiritismo que o nosso dever começa quando nós amadurecemos o senso para perceber que a nossa atitude atinge o outro e a nossa falta de atitude atinge o outro. Todas as vezes que nós percebemos que o raio da nossa ação, daquilo que está ao nosso alcance fazer, atinge a vida do outro para melhor ou para pior, significa que nós estamos acendendo a luz do nosso senso de dever. E a partir daí a gente passa a ter um compromisso.
Às vezes a gente pensa assim, mas que ruim, né? Porque então eu sei mais e agora eu vou ser mais cobrado. Porque eu percebo quais são as consequências das minhas atitudes. Mas isso não é ruim, isso é uma maravilha, é uma bênção. Porque as nossas atitudes, elas têm consequências, ainda que elas não estejam todas claras para nós. Então, acender uma luz é iluminar a nossa consciência para agir com mais assertividade. E aí eu vou lembrar de uma experiência doméstica para poder ilustrar as duas coisas que nós dissemos. Uma, acerca de como a luz, o conhecimento, é uma coisa positiva para nós e não simplesmente um acréscimo de responsabilidade. Eu estava em casa perseguindo um mosquito faz algum tempo, e nesse momento que nós estamos vivendo, tem poucas coisas que assustam mais do que um mosquito. Principalmente porque a gente ouve falar do Aedes aegypti, que é o mosquito Total Flex, porque ele consegue carregar chikungunya, dengue, zika e daí por diante. E aí eu perseguindo aquele mosquito, chegando pertinho dele, faltou luz. Naquela noite o mosquito se serviu como ele quis. Eu não tive depois que eu tenha percebido a zika, chikungunya ou qualquer coisa nesse sentido. Mas enquanto existia a luz, eu podia enxergar o mosquito e tentar me proteger. Depois que a luz apagou, o mosquito não foi embora. Ele continuou lá e fez o que quis. A luz, como conhecimento, é a minha possibilidade de me defender, de buscar a melhor alternativa para me resguardar dos perigos e de seguir no caminho que eu escolhi para mim. A ignorância, quando apaga a luz, deixa o mosquito lá do mesmo jeito. Talvez eu não saiba o momento em que eu fui atingido por ele, mas eu posso ter sido atingido da mesma maneira. Então a luz é uma bênção que traz esse conhecimento que nos ajuda a daqui para frente enxergar os obstáculos. Mas se eu realmente vou contornar os obstáculos, superá-los ou não, aí depende da minha força de vontade. Mas o simples fato de eu perceber agora os perigos e as consequências da minha atitude já significam para mim um certo mérito. Significa que, olha, você já agora pode aprender. A doutrina espírita está a seu alcance. E não está ao alcance de todos ainda nessa reencarnação. Nós temos muitos companheiros que reencarnaram, que estão reencarnados nesse mesmo momento e que não vão ter nessa vida ainda a bênção de conhecer a doutrina espírita. Então nós devemos nos alegrar, porque nós temos essa possibilidade, que nos traz responsabilidade à medida que nós avançamos no nosso conhecimento, porque faz com que o nosso senso de dever esteja cada vez mais aguçado. Eu começo a perceber como é que as minhas atitudes no interior da minha família afetam os outros que convivem comigo. Eu começo a perceber como é que a minha falta de ação para com a minha vizinhança afeta aqueles que estão na mesma comunidade que eu. E aí eu começo a ser, pelo menos um pouquinho mais, eu começo a ter uma tendência maior a ser menos indiferente. Porque o senso de dever liga uma responsabilidade e diz assim, você pode fazer alguma coisa sobre esse assunto. E aí você diz, mas hoje não, eu vou fazer depois. E aí volta novamente a nossa consciência e diz, você pode fazer alguma coisa. E aí você pode criar várias desculpas, a consciência está sempre contigo, ela vai sempre dizer, você pode fazer. E no fundo você sabe que pode. E se você não faz, existe alguma consequência? Naturalmente que sim. O mesmo mosquito que nós citamos há pouco, ele pode estar se procriando a 2 quarteirões da sua casa. Ele tem uma área de voo de mais ou menos 50 metros. E aí, se ele encontrar contigo na rua, ele não vai perguntar se foi na sua casa ou na casa do vizinho que ele se estabeleceu. Da mesma maneira, quando existem os bolsões da miséria, a nossa indiferença social faz com que naquele meio exista um tratamento duro para algumas pessoas, que às vezes crescem de maneira endurecida. Existe uma indiferença da nossa parte, falando da coletividade, com relação à vida de algumas pessoas. E às vezes essas pessoas crescem indiferentes também à vida. E se nós somos atingidos, em algum momento nós pensamos, mas puxa, é culpa do outro que não soube criar os seus filhos.
mas a responsabilidade é de cada um de nós, à medida que podemos fazer alguma coisa e não fazemos. Então, quando nós percebemos que para o nosso amor o desinteresse é um obstáculo, resta a cada um de nós avaliar sempre o que nós podemos fazer quando o nosso senso de dever identifica que existe alguma coisa na paisagem que poderia estar melhor arrumada. Existe uma pedra no caminho que pode ser retirada. Existe uma oportunidade que pode ser oferecida para alguém. Se diante de nós aquele irmão é colocado, ele é o nosso próximo. Aquele que caminha pela estrada e encontra alguém necessitado, não pode dizer, mas ele não tem comigo conta sanguínea. Eu não sei quem ele é na história da minha vida, nas reencarnações anteriores. Se ele está diante de você, existe um motivo. Se você percebe que pode fazer alguma coisa, ele entrou no lastro do seu senso de dever. E aí resta você a força de vontade para se permitir ajudar ou a indiferença de quem segue adiante. Mas, desculpa, você não tem mais. À medida que o seu senso de dever, cada vez mais, é capaz de detectar a influência da sua ação, o valor da sua vida e dos recursos que foram disponibilizados para a sua presente reencarnação. E aí, em muitas dessas situações, quando existem possibilidades de ajudar e nós não ajudamos, nós vamos nos tornando distraídos. Distraídos das virtudes que a gente veio aqui na Terra para desenvolver. E começamos a buscar outro tipo de recompensa aqui na Terra. Seja aquela que nós falamos do reconhecimento financeiro, seja do reconhecimento social, ou de viver algumas experiências que nos tornam satisfeitos, mas somente por alguns instantes. Nós estamos nos afastando, pelo menos temporariamente, da sociedade que se diferencia principalmente pelo consumo. Hoje é um pouco mais fácil que as pessoas tenham celulares parecidos, estando em classes sociais diferentes. Um paga à vista, o outro paga em 10 vezes. Mas você não vai encontrar com facilidade uma grande diferenciação, a não ser daquele que vai lá comprar um importado, traz para cá, enfrenta um monte de dificuldade por ser importado, por não ter peça, por uma série de coisas, mas quer se diferenciar pelo consumo. Ainda existe? É claro que existe esse tipo de diferenciação social. Mas hoje se valoriza também a experiência. Nós estamos na era do gourmet, não é à toa. Se valoriza ter uma experiência bacaninha comendo um hambúrguer diferente. Você tira aquela foto, posta no Facebook e diz, olha que experiência que eu tive. E aí, cada vez mais a gente tem os cervejeiros que fazem cervejas de todos os tipos, de casca de banana, de amora. E é um barato você dizer, puxa, eu experimentei isso e aquilo. Hoje nós estamos na era que valoriza a diferenciação por essas experiências bacaninhas. Não é só viajar, é viajar, mas tirar a foto e postar para que os outros saibam que eu viajei. Às vezes o indivíduo nem olha a paisagem, primeiro ele tira a foto. Ele perde o acontecimento no evento, ele não vê a hora que o artista dele entrou no palco, mas ele tirou a foto. Ele estava lá, mas não viu, vai ver pelo registro da foto, porque é interessante mostrar para os outros que ele teve aquela experiência bacaninha. É um outro tipo de busca de diferenciação, mas que traz para a gente, às vezes até momentos interessantes, mas que são efêmeros. A satisfação, ela é datada, ela começa, ela termina, já foi embora. Ninguém está dizendo que a gente não possa buscar boas experiências na vida, mas que a gente saiba que a nossa prioridade é buscar aquilo que nos ajuda na nossa autotransformação. Porque a satisfação que vai realmente perdurar é aquela de nós superarmos os nossos próprios limites, de sermos amanhã mais piedosos do que somos hoje, de sabermos amanhã perdoar com um pouco mais de facilidade do que nós sabemos hoje, que nós possamos amar amanhã com mais intensidade do que nós amamos hoje. Então, se nós mantivermos a busca do reino dos céus, que seja a obra divina dentro de nós em primeiro lugar,
outras experiências boas nós vamos encontrar na vida. Essa certeza nos ajuda a nos mantermos nesse caminho da busca da autotransformação. Assim como as experiências que nós temos aqui na vida material e que são efêmeras, nós percebemos que elas são boas, mas que são também fugazes. A gente não vai dizer que experimentar esse hambúrguer novo, né, que agora tem abacaxi, tem uma pitadinha do molho agridoce, que tem uma folha de hortelã junto com... Enfim, você pode ter um momento que ninguém vai dizer que não foi bom para você, mas é que isso não pode ser a prioridade da sua vida. O que você planejou para essa semana? Experimentar um hambúrguer novo. Não pode ser a meta da minha semana. Eu preciso ter pretensões para comigo maiores do que essa. Essa semana eu preciso trabalhar melhor a ideia do perdão, porque eu carrego uma mágoa que vai me martirizar antes e depois do hambúrguer. Então a gente precisa começar a perceber o que realmente tem sido obstáculo para a nossa alegria no dia a dia. As experiências da terra precisam ser aquelas que vão nos ajudar a estarmos amanhã melhores do que estamos hoje. São exemplos muito triviais e sem nenhuma condenação, porque cada um de nós é que precisa identificar o melhor caminho para seguir, as oportunidades que estão dadas para nós fazermos o bem, mas nós não podemos esquecer que é vivenciar o amor que garante o futuro melhor do que o hoje. E para finalizar, nós precisamos nos lembrar ainda que, conhecendo a lei de causa e efeito, e sabendo, como nós dissemos, que nós alcançamos hoje, e aquilo que nos alcança hoje tem um vínculo com aquilo que nós já fizemos no passado, nós não podemos pensar na lei de causa e efeito como uma busca por sofrimento hoje para conquistarmos a alegria amanhã. Porque às vezes a gente pensa assim, olha, eu sou espírita, aprendi que eu estou aqui para pagar, então eu vou passar por um bocado de dificuldade hoje, mas amanhã eu vou ser feliz. Não é assim que a gente aprende com Kardec. Porque ele nos diz, fora do sofrimento não há salvação. Vocês já leram isso? O que ele nos diz é que fora da caridade não há salvação. Se nós encararmos algum sofrimento, e tem uma musiquinha, né, Cativar, que é cantada na evangelização, que diz um pouquinho da dor que alguém tem que levar. E às vezes nós levamos um pouquinho da dor, mas sendo por amor, é a dor que nos ajuda a chegar no amanhã melhor. E nós precisamos nos lembrar disso, para diante das tarefas que a gente abraçou, nós não termos a postura do tédio ou da reclamação, dizendo assim, olha, eu estou aturando essas pessoas aqui na casa espírita, porque no futuro eu vou merecer um planeta melhor. Olha, eu estou aturando essa família, esse traste do meu marido, porque eu vou no futuro merecer um marido melhor. Essa postura de simplesmente suportar o sofrimento nos lembra ainda da crença de que nós passaríamos um tempo, de alguma maneira, no fogo brando, porque existe o fogo do inferno, né? Aquele da condenação direta, mas existe também uma outra categoria que nós acreditamos por um tempo, que passaríamos por lá, íamos ficar num fogo sendo purificados, para depois merecermos o paraíso. Mas o que ia acontecer com a gente? A gente ia passar por esse fogo brando, íamos chegar lá no paraíso tostadinhos, mas com os mesmos defeitos que a gente tinha. Então a gente não passa aqui na Terra para simplesmente passar por um monte de dificuldade e judiação, para depois trocarmos isso por felicidade, não. Nós estamos em experiências e muitas delas incluem a dor. Mas nós estamos nessa experiência para aprender a amar. E é o amor que nós desenvolvermos dentro de nós que vai garantir o amanhã melhor. Não é o mal sofrer, é o bom sofrer. Então, para finalizar, é bom que a gente procure, em cada circunstância da vida, procurar fazer aquilo que a gente já faz com amor. Pensando cada vez mais na importância daquilo que a gente está fazendo para quem nós estamos entregando. Que a gente não diga mais, eu vou aturar o traste do meu marido nessa vida para merecer outro depois. Mas que a gente aprenda a amar, até quando é traste, né? E aí, cada um de nós não deve fazer essa avaliação, vocês lembram, né? Nada de julgamento, porque é uma postura preconceituosa da nossa parte.
mas que a gente aprenda a não somente suportar, tolerar, que a gente faça esse esforço para aprendermos a amar, porque aí a nossa vida passa a ter mais sentido e nós estaremos mais próximos do amanhã que seja melhor do que é o hoje. E para aqueles que se interessarem por essa página, tem no site lá do Divaldo, que é divaldofranco.com.br, né? É fácil de achar, tem uma abinha de mensagens, e essa mensagem que a gente trouxe está lá na íntegra, para que vocês possam meditar com Joana, que é muito mais interessante do que meditar comigo, sobre o sofrimento e o amor. Obrigado pela atenção de vocês, e um bom início de semana. Feliz Dia dos Pais para os pais.